Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e você está no mundo dos caçadores. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao manual do NEM e falar de duas técnicas avançadas do NEM, que são o Guiô e o In. E se você por um acaso é novo aqui no canal ou tá chegando por esse vídeo, basicamente esse quadro aqui do canal, o manual do NEM, eu vou te explicar tudo e absolutamente tudo a respeito do NEM. E dessa forma, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu te recomendo bastante dar uma passadinha lá, que eu sei que você vai gostar. Vou deixar aqui nos cards para poder facilitar aí a sua vida. Antes de mais nada, só lembrar vocês de deixar um like nesse vídeo, porque ajuda bastante aqui o trabalho do canal. E também te convido a se inscrever neste canal, que é totalmente focado em Hunter x Hunter. E por último, compartilhar esse vídeo aqui com aquela pessoa que, assim como a gente, ama muito essa obra. Então vamos lá que você está no manual do NEM. Chegamos às técnicas avançadas do NEM, e essas técnicas são totalmente derivativas dos princípios básicos que a gente viu nos vídeos anteriores. E dessa forma fica basicamente implícito que é impossível para um usuário de NEM chegar nas técnicas avançadas sem ter aprendido as técnicas básicas. E dessa forma é interessante que o usuário de NEM tenha ao menos um pequeno domínio das técnicas básicas. E aí, com as técnicas básicas, o combate entre dois usuários de NEM vai ficar muito mais interessante e dinâmico. E claro, complexo também, né? E aí a gente poderia dizer que agora, com as técnicas avançadas do NEM, os combates vão ficar mais hardcore? Acho que talvez essa palavra se encaixe bem. Além disso, a importância de um usuário de NEM ter dominado muito bem as técnicas básicas é que as técnicas avançadas consomem muito mais aura. Isso porque muitas dessas técnicas utilizam às vezes 2 até 3 princípios básicos de uma só vez. O Guiô é uma técnica avançada que deriva diretamente do Ren. Então, dessa maneira, uma pessoa só consegue fazer o Guiô se tiver dominado o Ren, ou ao menos saber fazer o Ren. Dessa forma, se utiliza o Ren para poder aumentar a quantidade de aura produzida por segundo, e com esse boost de aura se concentra uma maior parte dessa aura produzida para uma parte específica do corpo, com o intuito de deixá-la mais forte. E aqui eu friso, galera, uma maior porção. Não é a aura total para uma parte específica do corpo, uma maior porção de aura para uma parte específica do corpo. Dessa maneira, a pessoa ainda continua com a sua aura em volta do seu corpo, mas a maior quantidade vai estar nos olhos, no braço, na perna, onde a pessoa desejar. Mas de qualquer maneira, a pessoa ainda fica com pouca aura no corpo para se proteger. E assim, se a gente olhar por uma outra perspectiva, é arriscado fazer o Guiô de maneira desleixada. Então tem que saber utilizar no momento correto. Geralmente se utiliza o Guiô nos olhos para poder ver uma aura que, por exemplo, está sendo ocultada com o In. Também é uma técnica avançada que a gente vai ver ainda no vídeo de hoje. E aí um exemplo bastante interessante de como é perigoso se utilizar Guiô de maneira desleixada é na luta do Kurapika versus o Vogin. Na ocasião, o Vô dá um soco no chão e cria uma grande cortina de poeira. E em seguida ele utiliza a In nele mesmo para poder ocultar a sua presença. Seria interessante o Kurapika ter utilizado o Guiô, mas naquele momento qual era o problema de se utilizar o Guiô? Ele poderia basicamente morrer. Primeiro porque o Vô era muito forte. E segundo que a aura restante, no caso do Kurapika, utilizar o Guiô para poder ver o Vô ocultado com o In, não seria suficiente para tancar o golpe que o Vô fosse dar no Kurapika. Por isso ele optou em ficar com a sua aura no seu corpo, mantendo a sua defesa normal e tentar prever o ataque do cara. E mesmo prevendo, a gente viu como é que ficou o braço do Kurapika, totalmente destruído. Foi até fraturado, para falar a verdade. É possível também fazer o Guiô de uma forma alternativa. Geralmente a gente utiliza o Ren para produzir mais aura e dar aquele boost e concentrar essa aura nos olhos. Isso é basicamente o Guiô original. Nesse Guiô alternativo se utiliza o Ten, que é a técnica mais basiquinha, que é a técnica de manter a sua aura no seu corpo. Dessa maneira, você utiliza essa aura já do seu corpo e foca ela nos seus olhos. E como o fluxo de aura do Ten é bem menor do que a do Ren, com certeza esse tipo de Guiô não vai ser muito útil contra uma pessoa que esteja utilizando o In.
Porém, ao meu ver, isso aqui pode ser bastante útil entre usuários iniciantes de NEM. De repente, um cara que é iniciante no NEM, e ele está utilizando o Win, e você também é um usuário iniciante, utiliza o Guiô com seu TEM, né? Dessa maneira você consegue ver. Mas acho que é uma coisa mais alternativa que não tem muita serventia no final das contas. Então é mais fácil utilizar o Guiô padrão. Apesar de eu ter frisado bastante o perigo de se utilizar Guiô, como eu falei, não deve ser utilizado de maneira desleixada. Porém, é uma habilidade de muita utilidade. Para falar a verdade, eu acho que é uma das habilidades mais úteis do NEM. E a sua utilidade nos combates, assim, é de extrema importância. Inclusive, a Bisq dá essa instrução ao Gon ao Killua. Toda vez que você estiver num combate, você perceber algo esquisito, algo estranho, uma coisa muito diferentona, sempre utilize Guiô. Pois basicamente com essa técnica tudo vai se revelar. Um exemplo é o próprio Hisoka, cara. Só você parar pra pensar, cartas voando, um monte de coisa sumindo, pô, tem alguma coisa esquisita ali. Então o que você faz? Deixa eu utilizar o Guiô, que alguma coisa vai se revelar ali. É basicamente isso aí. O In é uma técnica que deriva do Zetsu. No Zetsu a gente tem como princípio interromper o fluxo de aura no corpo todo, podendo ser uma habilidade de uso furtivo, que aí a pessoa utiliza para se esconder e se camuflar. Ou podemos interromper esse fluxo de aura em partes específicas do nosso corpo, e aí já vai ser algo mais focado para o combate em si. Já no In, não se interrompe o fluxo de aura, e sim esconde, camufla esse fluxo de aura. E dessa maneira, tornando impossível para qualquer pessoa percebê-lo com os sentidos normais, com os seus 5 sentidos, ou até mesmo com sentidos extrasensoriais. E essa habilidade aqui é perfeita para aquele ataque furtivo, ataques surpresas, utilizar em combinação com uma habilidade NEM que possa promover, por exemplo, uma armadilha. E o que é interessante no In, que é uma habilidade que pode ser utilizado na própria pessoa. E dessa forma, ocultando a presença da pessoa em si. Mas ele também pode ser utilizado na habilidade NEM. Só que aí a gente tem um grande detalhe. O In, ele só pode ser utilizado em 2 tipos de grupos de aura, ou seja, a gente pode utilizar em habilidades de transmutação e a gente pode utilizar em habilidades de materialização. Então a gente tem esses 2 grupos com exclusividade de habilidades NEM. Mas no geral, como eu falei, a pessoa pode usar em si. E aí, como os maiores exemplos de habilidades utilizando o In, a gente teve a Bandigan, como eu já falei antes, do Hisoka, também as correntes do Kurapika. E aí a pergunta que fica é como a gente combate o In, com a técnica que eu falei anteriormente aqui nesse vídeo. Só dá para se combater In com Guiô. Ou seja, se uma pessoa está utilizando o In, você só vai ver ela, só vai sentir a presença dela, só vai saber onde ela está no caso com o Guiô. E se a pessoa estiver também utilizando In na habilidade, somente com o Guiô. Outra situação é que durante um combate entre 2 usuários de NEM, uma pessoa que opta por usar In ali naquele momento, fica fácil da outra pessoa perceber que ela de fato usou o In. Isso porque como a outra pessoa está sentindo o fluxo de aura do seu adversário e do nada ela utiliza In, essa aura para de ser sentida, fica camuflada, é um indício que a pessoa está utilizando o In. E aí a gente se pergunta, por que então que o Kurapika não percebeu isso lá com o vô? Porque ele fez uma cortina de poeira para poder se camuflar e depois utilizou o In para camuflar a aura. Então meio que confundiu tudo ali. E aí acabou que fez bastante sentido utilizar In daquela forma, mas se fosse tete a tete utilizar In ali, o Kurapika já ia perceber logo de cara. Rapaziada, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham aprendido mais alguma coisa sobre o NEM e a aura em si. Espero também que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Como de costume, se você acha que faltou alguma coisa nesse vídeo, se você tem alguma dúvida, alguma coisa que você queira acrescentar, é só deixar lá nos comentários. No mais, eu vou indo e eu espero em um próximo vídeo te encontrar aqui no Mundo dos Caçadores. Fui!